Hoje eu vou contar uma história de traição, culpa e auto-perdão. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tarô no Divã, onde as cartas se encontram com o inconsciente. Porque aqui o tarô é muito mais do que previsão de futuro, é um espelho simbólico da alma, um instrumento de escuta e reflexão. E nessa temporada eu vou contar histórias inspiradas nos meus atendimentos, que podem servir de reflexão e ajuda para muita gente que atravessa questões semelhantes. Pode servir inclusive para você. Bom, Pedro tem 38 anos e foi casado por 15, mas nos últimos 5 viveu uma vida dupla. Manteve um relacionamento extraconjugal com Amanda, uma mulher por quem dizia estar apaixonado. Dessa relação nasceu um filho. Sem julgamento, tá, gente? A gente está no espaço aqui de análise, de escuta, de entendimento. Afinal de contas, quem não errou que atire a primeira pedra. Durante muito tempo, Pedro tentou equilibrar os dois mundos, a Amanda e a esposa. Até que chegou o dia que ele não aguentou mais e decidiu pedir o divórcio. E sua esposa ficou em choque. Além da traição, ela descobriu que o marido tinha um filho com uma outra mulher. E isso foi devastador. O casamento terminou em dor, em mágoa, em ressentimento. Pedro então correu para os braços da Amanda, porque achou que finalmente poderia viver o amor com ela livremente. Mas a realidade foi bem dura com ele, viu? Porque cansada da situação, das promessas quebradas e dessa espera, a Amanda, decepcionada, disse que não sentia mais amor por ele. Foi como se o Pedro tivesse perdido tudo. Ao mesmo tempo, o bichinho ficou arrasado. Só que ele seguiu em frente, foi tocar a vida. Algum tempo depois, quando ele se sentiu pronto para um novo amor, percebeu algo estranho, porque ele não conseguia se conectar com ninguém. Conhecia mulheres, se aproximava, mas nenhuma despertou nele aquele brilho, aquele coração acelerado. E ele se sente sozinho, carregando um misto de vazio e desconfiança. E é nesse ponto que eu entrei, que o tarô entrou, para abrir os caminhos e a percepção do Pedro para as mudanças. As cartas mostram que o Pedro carrega travas psíquicas profundas. Primeiro porque ele sente muita culpa. Na superfície, tô bem resolvido, tá tudo bem, deixei uma vida confortável financeiramente para minha ex. Também não sinto mais nada pela Amanda, acabou mesmo, tá tudo certo. Só que por dentro, ele se sentenciou a uma punição. Não mereço ser feliz no amor. Machuquei a minha ex-esposa. Eu perdi a Amanda pelas escolhas erradas que eu fiz. Essa culpa inconsciente faz o Pedro se sabotar para qualquer possibilidade de entrega. Depois também tem o medo da rejeição. A dor de ter largado tudo para viver com a Amanda e ela ter rejeitado. E ele deixou cicatrizes. Ele tem medo de repetir a mesma experiência, de se doar e ser descartado. Então, para se proteger, levanta barreiras invisíveis. Não encontrei ainda a mulher que eu quero. Dá para perceber também um mecanismo de idealização. Porque o Pedro compara cada mulher que ele conhece com a Amanda, ou com uma ideia romântica daquela paixão intensa e avassaladora. Então é como se ninguém correspondesse a essa fantasia. Ele inconscientemente rejeita todas. Assim, dessa forma, a idealização serve como uma defesa contra a sua frustração e a sua dor. Vocês acham que acabou? Não, tem muito mais pedra aí na mochila do Pedro. É a sabotagem emocional. Porque ele até certo ponto se aproxima das mulheres, mas quando ele percebe que o vínculo pode ficar mais sério, ele recua. E o tarô mostra claramente que o Pedro precisa trabalhar primeiro em si mesmo antes de buscar fora. Parece um clichê, mas é verdade. Todos nós precisamos de nos reconciliar internamente quando estamos feridos e machucados. E o Pedro precisa compreender que amor é construção, é respeito, é entrega. Bom, vamos na análise do tarô, tá? Então, na consulta, eu classifiquei a tiragem em passado, bloqueio, conselhos e futuro. Sim, a previsão. A primeira carta, referente às energias do passado, é a carta dos enamorados. E ela mostra claramente a dúvida, a história do Pedro, a vida dividida, o dilema entre duas pessoas, a escolha que nunca foi feita no tempo certo. Ele acreditou que poderia viver nas duas pontas ao mesmo tempo, mas uma hora a vida vai lá, e cobra a decisão. E qual é o bloqueio na vida do Pedro? É o 5 de copas. Sim, o tarô mostra o Pedro olhando para trás, lá, fixamente para Amanda, a projeção de uma nova família ideal, a chance do que ele pensa, desta vez vai dar certo. E, gente, vamos combinar, qual vida real consegue competir com os nossos sonhos e com as nossas expectativas?
E é por isso que hoje o Pedro vive um luto como se ele tivesse preso a dor da frustração daquilo que não aconteceu, que poderia ter sido. E carrega o sentimento de culpa. Ele precisa trabalhar essa raiva que ele sente de si mesmo por ter traído a ex-esposa e perdido a chance com a Amanda. É como se tudo conspirasse para a vida castigá-lo. E ele aceita. Por isso, o bloqueio. E qual é a carta que está aconselhando o Pedro nesse momento? É o eremita. O tarô ele não está pedindo pressa, nenhuma nova busca frenética por alguém que substitua a Amanda. O eremita sugere recolhimento, autoconhecimento, reconciliação com a própria história. É um convite para ele iluminar a si mesmo, olhar para dentro, sabe? Entender o que realmente eu quero num relacionamento afetivo. Quais as minhas feridas que eu preciso cicatrizar? Esse mergulho é dolorido, sim, mas é necessário para que o próximo amor do Pedro não nasça sobre o mesmo padrão de fuga ou de ilusão. E o futuro dele? Mostra o 2 de copas. Sim, o Pedro vai ter um novo amor. Só que não vai vir de uma paixão idealizada, ele vai estar mais amadurecido e se voltará para uma construção. Mais do que isso eu não vou contar não, porque isso também vai depender do livre-arbítrio dele. Se ele entender que amor é construção e não idealização, ele encontra essa nova pessoa. Ele começa o relacionamento com essa pessoa, caso contrário, ele repete padrão. No final das contas, o recado está dado. E é aquele recado que qualquer ansioso detesta. Antes de encontrar alguém, precisamos encontrar a nós mesmos. Não tem jeito, não adianta. Só assim a gente vai se conectar com aquela pessoa que faça sentido para a nossa vida. E a gente pode, enfim, ter a construção que tanto almejamos. Compartilhar com alguém que esteja passando por uma história semelhante à do Pedro pode ajudar. Vocês gostaram? Então tá, até o próximo episódio.